Boa noite. Estamos aí mais uma quarta-feira e eu gostaria de saudar a todos, desejar uma boa noite, um bom estudo. Iremos mais uma vez compartilhar do conhecimento que a gente adquiriu e vem adquirindo através desse livro, Bênção Sem Medida. E o pessoal também que está na internet também deve estar estudando. A gente distribuiu esse livro já há 2 sábados atrás, sábado também passado a gente também distribuiu. E quem ainda não tem esse livro, até você que veio aqui hoje ainda não tem, ainda tem alguns poucos livros lá para você poder acompanhar. Você pode pegar ali na recepção, ainda tem ali aproximadamente uns 20 livros. E também a gente está promovendo, você vindo, são 12 quartas-feiras aproximadamente, são 12 quartas-feiras, e você vindo em 9 quartas-feiras, você vai colocando ali o seu carimbinho, você vai ter uma lembrança especial para receber da nossa igreja. Então não deixem de participar. Então peguem lá o seu cartãozinho, Bênção Sem Medida também, e busquem participar conosco. Não deixe de interagir. Essa é uma parte interessante, porque a gente tem feito um culto diferente nas quartas-feiras, onde você pode interagir. Você já participou um pouquinho no culto de oração, já pode orar em grupos, e em algum momento aqui a gente vai poder trabalhar uma ou outra questão, e a participação de vocês é muito especial, tá? Então não deixem de participar. Eu gostaria agora de apresentar o nosso querido pastor Edilson Cardoso, que sempre está nos apoiando através da Associação Sul Paranaense, ele como pastor secretário de lá. Há quanto tempo, pastor, já está como secretário lá? Secretaria, 3º ano agora, né? 3º ano, já rodou o sul do Paraná todo. 226 igrejas para a gente acompanhar, né? Então, realmente, muito obrigado pelo pronto atendimento, né? A gente convidou, ele falou, não, estamos juntos, e com certeza seremos enriquecidos pelo conhecimento, né, do pastor, bem como o Papai do Céu com certeza estará conosco. Vamos pedir a bênção de Deus para iniciarmos nosso estudo. Querido Deus, querido Pai, nesse momento, Senhor, gostaríamos de pedir a iluminação do Teu Santo Espírito. Estejas conosco no decorrer desses estudos, e que possamos, Senhor, aprender e colocar em prática tudo aquilo que viermos a aprender hoje. Te pedimos essas bênçãos por Jesus. Amém. Amém. Pastor Edilson, vamos sentar aqui, pastor. Vamos sentar. Como é que é o que o pastor Luiz Gonçalves diz? Chega mais perto? Chega mais perto. Chega mais perto. Vamos sentar aqui, no sofazinho. Boa noite, gente. Prazer poder estar com vocês aí. Matar saudades dos conhecidos, né? Vendo pessoas novas também. É muito bom estar de volta aqui. Foi pastor aqui, né? Passou um pouquinho, 1 ano e meio, 2 anos com a gente? Não, deu acho que 10 meses, 11 meses. Foi rápido, chegou, né? A dar 1 ano, né? Mas foi um período muito bom aquele, né? Que bom, que bom. A gente na primeira lição, a gente pôde entender um pouquinho, pôde já fazer um quebra-gelo aqui com relação aos nossos estudos, e a gente pôde aprender algumas coisas interessantes. Deixa eu até pegar meus rabiscos aqui. O pastor Daniel e o irmão Gilson Pisato puderam trabalhar conosco já o primeiro estudo, e uma das coisas assim que a gente aprendeu é que no mundo, a gente nota que é a questão de você adquirir, é questão de você buscar segurança nas coisas, né? Mas espera aí, é diferente a maneira como Deus quer que a gente veja, é que Ele vai suster a gente, de uma maneira diferente. E se a gente entende isso, como é que a gente vai pensar nas pessoas? Opa, espera aí, eu como instrumento de Deus, né? Deus vai suster tudo. Opa, mas eu sou instrumento de Deus, então o que eu tenho que fazer? Então a base da primeira lição é essa, é que a gente tem um plano muito especial na manutenção de tudo aqui.
E para essa semana, para essa lição, segunda lição, o que você tem para nos falar? Vamos para a parte 2. Então é interessante que é uma lição, mas foram 4 capítulos de leitura, né? Sim, Agora a lição 2, você tem o seu livro, se você não leu ainda, recomendo, pega ele, canetinha ali, vai rabiscando dos capítulos 5 a 8, né, que é o tema dessa semana. A gente vai só fazer um resuminho aqui, né, porque são poucos minutos, mas depois você tem tempo para ler em casa e tirar ali lições muito boas. Eu queria começar, Walter, lendo o texto-chave, né, que está no livro ali, mas está aqui em Provérbios, né, capítulo 10, 22, que diz: a bênção do Senhor enriquece, e com ela não traz desgosto. Então, se você quer uma bênção na vida, como diz o livro, né, bênção sem medida, e sem medida é que não dá para medir mesmo, né? Quando Deus chamou Abraão, né, ele falou para ele: "Sê tu uma bênção". E esse enriquece, o que? Então, primeiro, ser uma bênção, a gente tem que transmitir bênçãos para os outros também. E o enriquece é em todos os aspectos, seja ele material, seja na saúde, seja no conhecimento, em tudo a bênção de Deus vem para enriquecer mesmo, né? Mas antes de entrarmos no tema, vamos ver com o pessoal aqui, aqueles que gostam de assistir um filme, né? Ou quem sabe, eu acho que a maioria aqui já deve ter assistido pelo menos um filme do que eu vou dizer aqui. Lembra aqueles filmes assim que você está empolgado ali e começa ali um povo assim meio maltratado e tal, que os impostos são altos, os governantes exploram o máximo, exploram as riquezas, exploram os serviços, exploram a família, e aí o que o povo faz? Eles se juntam, vão reunindo, e vão fazer uma revolução. E aí juntam-se lá com os agricultores, aí eles começam a vir para a guerra e vêm com uma enxada, com uma foice e tal, né? E normalmente o filme termina como? Que aquele grupo lá se torna o vencedor, né? Não sei se realmente o que faz eles vencerem são os instrumentos que eles têm de batalha, porque claro que não, né? Mas sim é a força que eles têm de dentro, né? Porque eles têm coragem, eu quero mudar a situação, nós queremos abandonar essas coisas erradas aí que estão nos oprimindo e tal, e queremos liberdade, queremos nos libertar desse jugo. E aí você vê o filme aí, aquelas batalhas heróicas, né? E tudo termina bem. Mas eu não trouxe um pedacinho do filme, também não trouxe nem um título de filme, porque o objetivo não é pensar no filme da telinha. O objetivo é pensar no filme que nós estamos vivendo hoje. Se formos analisar, nós estamos num planeta, o planeta Terra, que é um planeta que foi sequestrado. O dono desse planeta está aí tentando restaurá-lo, né? Restaurar pelo menos os que moram no planeta, né? Que é o nosso Senhor Jesus, e nós estamos aí sendo oprimidos por Satanás. Ele tira a nossa alegria, tira nosso sono, tira filhos de algum, tira saúdes de outro, tira recursos de outro, tira o emprego de alguns, e aí começa a ver toda essa tristeza, esse problema que existe no mundo. E nós, agora, o que nós poderemos fazer? Aí eu vejo o título da lição de hoje. Leia aí para nós, outro, qual que é? Lição 2... não, lá no finalzinho, já vamos direto para a lição aqui. Você está com o livro aí, já vai lá na página, no guia de estudos, né, a página 8. Agentes de bênçãos. Agentes de bênçãos. Então, aqueles homens e mulheres do filme, eles se colocam à disposição de um líder, e através daquele líder guiando aquelas pessoas que eram pessoas comuns, conseguem alcançar uma vitória. Então, imagina nós aqui, sendo agentes de bênçãos. Mas falando de que vitória agora? O que Deus está esperando de nós é que nós, como seus filhinhos, nos unamos, e tem um baita general aí nos guiando, né? Que é o próprio Cristo. E ele já deixou tudo direcionado, tudo encaminhado, e esse livro aqui, Bênção Sem Medida, ele vai justamente direcionar a nossa vida, como nós sermos bem-sucedidos em todas as batalhas, seja no dia a dia, seja nos sonhos, seja naquela coisa que você estava pensando lá para frente. A bênção não é só para agora, é uma bênção contínua. E Deus, ele está nos convocando para essa batalha, então. Então esse é o objetivo de nós trabalharmos isso, né? E eu quero ler com vocês aqui, agora sim voltamos ali no capítulo 7, página 28.
um dos parágrafos do livro, que é aí o título diz assim: a tarefa que está diante de nós. Então, nessa batalha, nessa guerra que Deus está nos chamando, olha só o que o livro tem a dizer para nós. Há um mundo a ser advertido. A nós foi confiada essa tarefa. Devemos praticar a verdade a qualquer custo. Devemos nos portar como abnegados soldados, sempre prontos para a ação, dispostos a perder a própria vida, se necessário for, no serviço de Deus. Há uma grande obra a ser feita e em pouco tempo. Precisamos compreender nosso trabalho e fazê-lo com fidelidade. Está aí o desafio então, Walter. O que você acha? Vamos dizer sim ao desafio? Facinho, né, pastor? Tranquilo, mole, tranquilo. né? Realmente, analisando por esse ponto de vista do filme e tal, isso faz com que a gente caia realmente fica um pouco mais fácil da gente entender o nosso papel aqui. Obrigado pela ilustração. Agora, a gente fala, falando é fácil, né? Falar assim é simples. É só isso, é simples, né? Será que a gente está fazendo o papel de apoio ao general? Ou a gente está lá esperando só a guerra acontecer e depois me dá o resultado? Automaticamente, né? Se a gente está esperando só a guerra acontecer, a gente já está ajudando o outro lado. Infelizmente, né? Quem não está do lado de Cristo, infelizmente, está atrapalhando a obra, né? Pastor, vamos dar uma pausa agora e vamos ouvir uma pergunta. Uma pergunta feita pelo nosso convidado especial da noite. Essa pergunta veio por um vídeo. Ponha lá para a gente a pergunta que veio lá da associação também. Olá, irmãos da Igreja Central de Curitiba. Eu sou o pastor Leonardo, sou o tesoureiro da Associação Sul Paranaense e é uma alegria estar dando este recado para vocês, porque dia 11 de setembro eu estarei aí com vocês, dando continuidade ao nosso culto com bênção sem medida. E eu espero que Deus continue nos abençoando desde agora e até este dia 11 de setembro. Vou estar aí com vocês. E eu quero aproveitar que vocês estão estudando aí hoje, o pastor Edilson está aí, e eu tenho uma pergunta para ele. Pastor Edilson, quando a gente se batiza, eu sei que a gente se batiza para ser salvo, mas tem alguma coisa especial que Deus espera de nós? Então, só segura a pergunta, só vou corrigir. Dia 18, então, que o pastor Leonardo Pombo, nosso tesoureiro da associação, estará conosco. Dia 18. Então, segue a pergunta agora. Para os recém-batizados aí, como Samuel ali, entre outros, qual que é a responsabilidade que a gente tem com o batismo? Eu li aqui no comecinho da lição que a Igreja Adventista é a única que está presente em 217 países, dos 236 reconhecidos pela ONU. Então, por que essa igreja está em todos os lugares? Praticamente em todos os países. Porque quando nós nos batizamos, nós estamos agora sendo recrutados por Cristo. Porque Ele mesmo, quando estava aqui na terra, Ele deu a ordem, né? Portanto, ide e façam discípulos. Nos filmes é assim, né? Um sai ali e vai avisando os outros e dizendo: vamos lá, a guerra é boa, nós vamos conseguir vencer, vamos conseguir a liberdade. E aí um vai conquistando o outro. E o que Cristo pediu para nós é justamente isso. Então, quando nós nos batizamos, e agora eu queria que você voltasse um pouquinho no tempo, lembra o dia do seu batismo? Esse é um dia gostoso, né? Mas você lembra alguns meses antes do seu batismo? O dia do batismo é tudo mais tranquilo, mas normalmente alguns meses ou semanas antes do batismo, aí tem uma luta, aí tem uma guerra. Por quê? Porque você tem que, ao passar pelo processo da conversão, você vai tendo que deixar algumas coisas para trás, ter que tirar coisas que você gostava às vezes, e começar a ter hábitos diferentes, a mudar atitudes, e você faz algumas mudanças na vida. Aí você se batiza. E depois do batismo, essas mudanças continuam? Como é que é? Deus pede que a gente faça uma mudança diária. E um dos objetivos desse livro é darmos uma revisada na nossa vida, nas nossas atitudes, e vermos se não é preciso mudar algumas coisas. Então, o convite de Deus inicial é: a igreja está em 217 países.
Mas por ela ter chegado nisso, é porque os seus membros foram se unindo, fazendo discípulos, e aí começaram a trabalhar em prol dessa igreja. Não foi um pastor, não foi um líder que espalhou o evangelho, mas foram pessoas como eu, como você, pessoas simples como nós. Não ficaram omissas no trabalho. Exato. Entraram no trabalho com todos os recursos e dons disponíveis, né? E é justamente isso que eu quero trabalhar com o pessoal agora, Walter. Você usou a palavra-chave. Quando Deus nos chama, quando a gente é batizado, Deus nos dá pelo menos um dom. E esse dom, ele é recebido para que a gente possa usar em prol da igreja. E eu queria agora que você, em 2 ou 3 pessoas, quem está do seu lado aí, você vai agora conversar um pouquinho. Nós vamos dar um minutinho aí, para você contar para quem está ao seu lado, qual é o dom que você acha que você recebeu de Deus. Relembrando, o dom é aquilo que você pode falar, usar, fazer em prol da igreja. Tá bem? Então vamos lá, um minutinho aí para você conversar com quem está do seu lado. Primeiro você fala, depois você ouve. E quem sabe o Gilson está com o microfone ali. Depois a gente vai ouvir uma opinião de umas 2, 3 pessoas. Tá bem? Aí a gente vai ouvir vocês aí. Então vamos lá, conversem entre si aí, por favor. Muito bem, tá boa a conversa aí? Estão descobrindo coisas novas que vocês não sabiam? Eu já descobri uma coisa que eu não sabia aqui do Walter. E fiquei feliz por saber. Vamos ouvir alguém, Gilson? Pega o microfone então, eu sei que você está conversando, tá boa a conversa aí também. Deixa eu ver umas 2 mãos aí, 2, 3 mãos aí de alguém que quer contar aquilo que acha, que se identifica, que é algo que você pode usar aí para o trabalho da igreja. Gilson, lá atrás tem alguém? Eu vi uma mãozinha erguida ali. Aproveita e se apresenta para a gente, né? Isso. Conta seu nome. Você já tinha pensado sobre isso antes? Sobre identificar qual é o seu dom, em que área você pode atuar na igreja? Vamos ver essa opinião então. Não quero ficar de pé. Pode falar. Tá, calma. É o dom do sorriso, então. Eu não estou vendo muito bem, mas o sorriso eu estou vendo, né? Meu óculos não funciona tão bem assim. Conta para nós, seu nome, qual é? Tá, calma. Minha voz é muito feia e microfone. Que nada, voz bonita, eu gostei. Tá, eu me chamo Alexandra e do que meu pai falou, meu dom é que eu tenho um abraço muito sincero. De todas minhas tias, minhas amigas que me deram um abraço, me falaram que eu tenho um abraço protetor, um abraço bom, carinhoso e sincero. Olha só, hein? Salva de palmas, hein, gente? Que legal, hein? Gostei de ver, muito bom. Vamos ver, mais um dom aí. Um dom que pode ser usado aí para a obra de Deus aí, que se usa na igreja aí no dia a dia, nos cultos. Aqui, ó. Irmão Edson. Vamos lá ouvir o Edson ali agora. O que o irmão Edson, será, hein? O que eu imagino dele? Deve ter alguns dons aí também, né? Dom da simpatia.
Ou será que ele vai surpreender a gente? Vamos ver. Meu nome é Edson Souza, estou aqui na igreja há muitos anos. E Deus me deu o dom de falar, me deu o dom de comunicar-me com as pessoas. E também gosto de visitar pessoas que têm necessidade. Maravilha. Então são alguns dos dons que eu estou mencionando aqui, que Deus permitiu que eu tivesse para ajudar a sua obra neste momento. Amém. Legal. Amém. Seu Mais uma talento. pessoa, esse aqui, ó, aqui à frente, Gilson. enquanto o Gilson vem aqui à frente, é esse tipo de dom de visitar as pessoas, de descobrir como elas estão, ir lá atender uma necessidade, é algo muito interessante, porque é o que Jesus fazia, né? Empatia, né? A empatia, né? Se colocar lá. Muito bom, parabéns aí a gente por mais esse dom sendo utilizado. Aqui na à frente, Gilson. no terceiro banco aqui, Gilson, por favor. No primeiro banco aqui, né? O primeiro ocupado, no né? caso, o primeiro ocupado. Isso aí. Qual o seu talento Vamos descobrir. natural que nas mãos de Deus se transforma num dom espiritual? Pastor, eu já fiz na igreja, eu sou de São Paulo, né? Eu sou de Caraguatatuba. Bem-vindo. Na igreja eu já fiz, eu já trabalhei em todos os departamentos, Olha só. todos. Mas o que eu mais amo na igreja, se não tiver para mim, eu não vim à igreja, é a escola sabatina. Professor de escola sabatina. Professor de escola sabatina, para mim, é a coisa que eu mais amo na igreja adventista. Pastoreio. Muito Eu bom. amo a escola sabatina. E ser professor, para mim, é a coisa que eu mais gosto. Né? Que legal, parabéns. E é a função que os membros da igreja reconhecem como a mais valorizada da igreja. Então, a opinião dos membros é que o professor da escola sabatina é a pessoa mais valorizada dentro da igreja. Então, parabéns por isso e parabéns aos outros professores que temos aí também, né? Então, veja, nós aqui, através desses exemplos e daquilo que você contou para quem estava ao seu lado, a gente está descobrindo como ser um agente de bênçãos. Quando Deus nos arregimentou para o seu exército, Ele não chamou todos para uma função, mas Ele chamou todos para exercerem aquilo que sabe fazer, ou aquilo que Ele chamou para que seja feito. Então, Ele faz com que a gente receba o dom, Ele nos ajuda a aprender como usar o dom, e ainda nos dá motivação para usar aquele dom. Então, veja que assim, dessa maneira, a gente pode ser então um agente de bênção. E de que maneira que a gente pode abençoar as pessoas? Quando Deus chamou Abrão, Ele disse, seja uma bênção. Quando Deus te chamou, e o te chamou aí, é quando você conheceu o Evangelho. Quando alguém foi lá na sua casa, estudou a Bíblia com você, ou você através de um programa de TV, conseguiu ouvir uma palavra, ou então você recebeu um cartão, um livro, enfim, de alguma maneira o Evangelho chegou para você. E a partir daí, Deus então te mostrou esse Evangelho e Ele te chama também para você contribuir com este Evangelho. E nós temos aqui no livro algumas perguntinhas, Walter. E eu queria que você trabalhasse com a gente aí essas perguntas. Se você está com o seu livro, você pode até preencher as respostas que nós vamos já sugerir. E nós vamos ver aqui algumas das maneiras pelas quais nós podemos então contribuir com a obra sendo um agente de bênção, né? Então vamos lá. Primeira perguntinha. Quando Cristo é colocado no centro de nossa vida e de nossa família, o que é levado avante? Então veja, para a gente ser um canal de bênção, para ser uma pessoa que vai estar abençoando, primeiramente a gente tem que ser abençoado. E quando é que a gente foi abençoado? Quando nós decidimos, quando nós escolhemos que Cristo seria o centro da nossa vida. Então essa é a primeira bênção, essa é a primeira forma de ser abençoado. Como é que você vai passar adiante uma mensagem que você ainda não tem? Que você não vive, que você nem sabe é. o que é. Não tem como, né, Walter? Mas então, o texto diz aqui, sempre que o coração é purificado do pecado, Cristo é colocado no trono, uma vez ocupado pela condescendência própria e pelo amor aos tesouros terrestres. A imagem de Cristo é vista na expressão do rosto. A obra da santificação, e essa é a palavra-chave, é levada avante na vida. O egoísmo é banido, vê-se o aparecimento da nova natureza que, segundo Cristo, é criada em justiça e verdadeira santidade. Então, vamos voltar ali, né?
a palavra é a santificação. Mas você só vai receber isso quando você tiver Cristo na sua vida. E ao receber a pessoa de Cristo e ele se tornar o centro, então agora você começa a fazer parte dos agentes, então, de bênçãos, né? Segunda pergunta: de que forma Deus nos usa como seus agentes de bênçãos com o propósito de fazer avançar a sua obra? Então aí a gente entra na resposta do porquê que a igreja está em 217 países, né? Dos 236. Então olha só, o Senhor não se propõe a vir a este mundo e derramar ouro e prata para o avanço da sua obra. Opa! Então Deus não dá recursos para o avanço da obra. O que Ele faz? Ele supre os homens com recursos para que por suas dádivas e ofertas mantenham sua obra avançando. Então nós podemos ser um canal de bênção através daquilo que Deus nos dá e nós compartilhamos com a igreja, com a obra do Evangelho, né? Amém. Como família e como indivíduos, Deus nos chama à maior responsabilidade e ao maior privilégio dado a pecadores mortais. Que responsabilidade é essa? Então vamos lá. É um texto que está lá em Mateus 5,14, né, que diz: Jesus diz ao seu povo: vós sois a luz do mundo. Muito bem. Deus espera que transmitamos aos outros o conhecimento que Ele nos tem dado. Esse é o propósito, que os instrumentos divinos e humanos se unam na proclamação da mensagem de advertência. Então veja só, os instrumentos, quais? Divinos e humanos. Então Deus coloca os recursos em nossas mãos e nós damos os recursos. Mas ainda precisamos ser o quê? Os instrumentos. Não é apenas você pôr a mão no bolso, mas é você também fazer a sua parte. Você se colocar à disposição dessa obra, né? A questão é, e como não colocar a mão no bolso se você está intimamente ligado com tudo isso, né? Como não contribuir, né? Esse é um ponto. É a questão das prioridades, né? Exato, A exato. gente definir quem está em primeiro lugar na nossa vida, né? E muitas vezes é no bolso que a gente nota isso. Que privilégios e responsabilidades assumimos por meio do voto batismal? Então, olha só, a sua obra é conservar viva a comunhão com Deus, empenhar-se de coração no grande plano da redenção e mostrar em sua vida e caráter a excelência dos mandamentos em contraste com os costumes e preceitos do mundo. Então é aquilo que nós comentamos, é as mudanças que nós vamos fazendo gradativamente em nossas vidas. E o plano de Cristo, né, é fazer essa mudança em seus seguidores. E eu acho que é o desejo de cada um de nós seguir isso, né, Walter? Amém. Última pergunta. Opa. Última pergunta. A vontade de Deus é que tenhamos uma família próspera. O que podemos fazer para alcançar este objetivo? Muito bem, a resposta então é: quer tornar segura a sua propriedade? Coloque-a na mão que traz a marca dos cravos da crucifixão. Retenha tudo o que você tem, e isso será para a sua perdição eterna, desculpa. Se você reter, né? Se reter. Entregue a Deus, e desse momento em diante você vai ter sobre si a inscrição dele. Estará selado com a sua imutabilidade. Você já ouviu, acho que muitas histórias, né, das pessoas que fazem a sua parte, doando e ajudando, né? E a gente está aí essa semana comemorando os 30 anos da Rádio Novo Tempo no Brasil, né? E quantos aqui já eram adventistas quando surgiu a Rádio Novo Tempo aqui em Curitiba, que moravam aqui em Curitiba? Tem alguns aí, né? Tem um grupinho, né? Eu lembro que eu estava chegando na igreja bem nessa época. Foi nessa época aí, né? Foi muito importante para mim. Legal. E eu lembro que, até hoje, eu não esqueci o valor que custou a rádio. Era R$1.600.000. Imagina, isso faz o quê? Uns 20 anos mais ou menos aqui em Curitiba, né? Hoje 1 milhão já é uma fortuna, né? Imagina há 20 anos isso como era. E eu lembro que uma pessoa disse assim: desses 1.600.000, 1 milhão eu vou doar. E não foi apenas uma rádio, foram diversas rádios pelo Brasil afora, canais de TV. E por que ele faz isso? Porque ele recebeu de Deus. E Deus abençoa ele. Dr. Milton Afonso recebe recursos e ele entrega recursos para a igreja. Cumpriu-se o que esse livro diz.
Quando Deus quer abençoar a sua obra, Ele coloca recursos nas mãos dos homens e os homens entregam para a obra. Deus está nos chamando para, além de usarmos os nossos dons, os nossos talentos, também usarmos os nossos recursos, ou, se eu poderia dizer assim, os recursos dele que Ele coloca em nossas mãos para administrarmos, né? E aí fica o quê? Fica a necessidade, né, de nós querermos bênçãos sem medidas, queremos ser agentes de Deus, mas temos que fazer a nossa parte também, né? E eu queria concluir lendo aqui esse parágrafo do livro, que diz assim: Deus cumpriu a promessa de abençoar todas as famílias da terra com seu infinito amor, ao resgatar seus filhos enviando Jesus. Essa promessa está nas mãos dos que foram abençoados. Então, quando nós olhamos para o passado e vemos Deus entregando o que Ele tinha de melhor, que foi o seu Filho para nos resgatar, aí fica a dúvida: e eu? O que é que eu vou fazer? Qual é a resposta que eu darei a Deus? Diante do que Ele pede de mim, é tão pouco perto do que Ele deu para cada um de nós. Queridos, Deus abençoe a todos, Deus abençoe a você, Walter. Amém, e a mim também, né, para a gente seguir os conselhos que estão sendo colocados aqui a cada quarta-feira. E eu tenho certeza que seremos agentes de Deus, agentes de bênçãos, né, e receberemos as bênçãos sem medida. Amém, amém. Muito obrigado pela sua participação. Vocês vão ver que a gente vai buscar cada vez mais essa interatividade. Muito obrigado, pastor Edilson, pela sua presença. E gostaríamos agora de orar, terminar orando, e depois a gente vai sair cantando também. Vamos colocar em pé então? Ora conosco. Com certeza. A nossa gratidão a Ti, ó Deus, por ter deixado a Tua palavra para nós. A Tua revelação mostra-nos, ó Deus, o como devemos proceder em relação a tantos detalhes em nossa vida, e sabemos que quando confiamos em Ti, fazemos aquilo que o Senhor pede, aí com certeza nós seremos abençoados. Mas nós também, ó Deus, não podemos apenas ficar olhando para as bênçãos do vizinho, e nós só iremos receber bênçãos quando fizermos a nossa parte, quando pela fé colocarmos então em ação esse desejo de deixar que o Senhor nos abençoe. Nós sabemos, ó Deus, que como Moisés teve que fazer, primeiro ele teve que colocar o pé na água para poder o mar se abrir. E ó Deus, o Senhor disse que nós devemos provar-lhe. E nós queremos então, com os olhos da fé, ver a tudo aquilo que o Senhor está nos colocando e fazermos a nossa parte, darmos o passo inicial e termos a certeza que as bênçãos virão sobre nós também. Que o Senhor abençoe esta igreja, esta liderança, pastor André e os demais pastores, e que juntos, ó Deus, possamos crescer e nos desenvolvermos cada vez mais. Enquanto o Senhor não volta, ó Deus, leva-nos para casa hoje, na certeza de sermos salvos por Ti, protegidos pelos Teus anjos, e sempre com a certeza de que o Senhor estará conosco até o fim dos tempos. São as bênçãos que oramos, mesmo sem merecer muitas vezes, mas pelos méritos de Cristo Jesus o fazemos. Amém.